tua palavra, meu Pai. Que teu Espírito Santo nos envolva, todos nós aqui, que nós devemos ter um excelente culto com a graça do Senhor Jesus. Abençoa, meu Senhor Deus, o nosso pregador, Pai. Usa, Pai, usa seus lábios, Pai. Não com sua palavra, mas com a palavra do Espírito Santo, Pai. Que venha trazer para nós, Pai, um regozijo, Pai, de teu louvor, de tuas bênçãos, Pai, que nós teremos e temos, Pai, todos os dias, Pai. Que a tua palavra possa, Pai, nos fortalecer mais e mais, Pai. E continuar, meu Senhor Deus, na busca do Senhor, não enfraquecer jamais, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor cura, só o Senhor salva, Pai. É assim que possa vir a tua palavra através do teu servo, Pai. Usa, Pai, usa, meu Senhor Deus, com teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo esteja no íntimo do seu coração, trazendo a tua palavra para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz de... Boa noite, ó. Rapaz. Boa noite, ó. A paz do Senhor a todos. Bom dia, né? É hábito, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu quero pedir aos irmãos, por gentileza, que faça paralelo nos dois textos. O primeiro é Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, que fala da oração de uma mãe aflita, que é a mulher cananeia, e que eu trago como título da mensagem a mãe cananeia, né? Então, Mateus capítulo 15, verso 21 ao 28, e o texto paralelo a esse, irmãos, é Marcos capítulo 7. Capítulo 7, verso 24 ao 30. São os dois textos nos evangelhos sinóticos que se repetem, mas que Marcos omite muita coisa que Mateus nos ensina, que tem a sua importância. Então, é o texto paralelo que iremos ver também. Mas, a princípio, nós iremos ler o texto de Mateus, capítulo 15, verso 21 e 28. O texto diz assim: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Verso 24, e ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. O texto paralelo, irmãos, de Marcos, omite o que Mateus diz. No verso 22, Mateus nos diz que ela chamou ele de filho de Davi, enquanto que em Marcos, a partir do verso 24, a gente percebe que Jesus saiu dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom, entrou em uma casa e não queria que ninguém soubesse disso. Mas
não pôde passar desapercebido. Aí certa mulher, no verso 25 de Marcos, capítulo 7, cuja filha estava possessa por um espírito impuro, logo ouviu falar dele. Então foi e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega de origem cirofenícia e suplicava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. No verso 27, ou melhor, no verso 23 de Mateus, a gente vê que Jesus, ele não respondeu à mulher. E no verso 24, Jesus diz que foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a gente vê que Marcos omite algumas coisas que Mateus nos diz, e é o texto paralelo que é bom nós observarmos. Existe uma pergunta que cerca-nos, né, quando a gente está lendo os evangelhos, que é: por que 4 evangelhos? Nós entendemos que os evangelhos eles são escritos para públicos diferentes, né? A gente entende que Mateus ele é escrito para judeus, enquanto João ele tem o objetivo de mostrar a soberania do Senhor, o poder de Deus. Então, quando a gente observa os 4 evangelhos, sempre devemos ter em mente que eles escrevem para públicos diferentes. Arthur W. Pink, que é um escritor e pastor, ele ilustra da seguinte maneira, irmãos, e ele tem um livro escrito com esse tema: por que 4 evangelhos? Ele ilustra da seguinte maneira: suponha que eu visite uma cidade desconhecida, e ninguém conhece aquela cidade, só eu estou tendo contato com aquela cidade, e aí eu bato foto de 4 diferentes ângulos da cidade, e assim eu pego essas fotos e mostro aos meus amigos. Só assim os meus amigos vão ter, de diferentes 4 ângulos, a perspectiva daquela cidade. Assim, dessa maneira, os 4 evangelhos. Então, os autores, né, inspirados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, eles imprimem essa imagem de Cristo de diferentes ângulos para que a gente tenha uma noção da grandeza e obra do ministério de nosso Senhor. Portanto, esse evangelho, em comum com os outros, né, o evangelho de Mateus, mostra que Jesus revelou mais frequentemente a sua soberania, mostrando misericórdia e piedade. Seu poder divino era a expressão de sua divina compaixão. Seus milagres são símbolo do tipo de pessoa que ele era, mas todos os evangelhos concordam em que a morte de Jesus foi o meio supremo pela qual ele estabeleceu seu domínio sobre os corações dos homens. Vencendo as forças do mal, ele coroou assim seu ministério de serviço aos outros, dando a sua vida em resgate de muitos. E tudo isso consumado na cruz. Portanto, para evitar, né, mais interrupções das multidões de galileus ou dos fariseus legalistas, Jesus agora parte com seus discípulos rumo às cidades de Tiro e Sidom, situado na costa da Fenícia. Essas cidades pagãs, elas não eram lugares onde as obras messiânicas estavam destinadas a serem realizadas, e a cura registrada por Mateus nesta seção não é exceção a este princípio geral, irmãos. Pois, como o evangelista o afirma deliberadamente, a mulher cananeia saíra da sua terra natal, de território gentil, e viera ao encontro de nosso mestre. Os habitantes dessa região eram chamados cananeus, segundo Números capítulo 13, a partir do verso 29, Juízes capítulo 1, verso 30, 32 e 33, Marcos 7, 26, designa como cidade Ciro
fenícia. Portanto, irmãos, os fenícios eram descendentes dos habitantes cananitas, originais da Palestina. Eles eram pagãos semitas. Sabemos que os semitas são ali dos descendentes de Sem, um dos filhos de Noé. Portanto, nada sabemos a respeito aqui da mulher mencionada, do texto em que lemos, além do que lemos aqui nos versículos, né? O nome dela, a sua história anterior, a maneira como foi levada a procurar o Senhor, embora ela fosse gentia, ou se habitava nas fronteiras de Tiro e Sidom, todas essas coisas são desconhecidas. Por quê? Porque os autores dos evangelhos, irmão, já falei isso aqui uma vez, eles nos mostram fatos e não detalhes. A preocupação dos evangelistas é nos mostrar os fatos, mas muitas vezes eles omitem os detalhes. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente ao ler os evangelhos. Sabemos poucas informações e o que sabemos é aquilo que está relatado aqui nesses dois textos em que lemos de Mateus e de Marcos. Portanto, eu quero observar aqui quero fazer observação aqui alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, irmãos, a verdadeira fé pode, às vezes, ser encontrada onde menos nos devemos esperar. Então, esse é o primeiro ponto que a gente devemos observar. Veja o texto no verso 22 aí. O texto diz o seguinte, de Mateus capítulo 15. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Se essa mulher vivesse em Betânia ou em Jerusalém, uma tal petição já teria demonstrado grande fé, irmãos. Mas, quando descobrimos que ela vinha dos lados de Tiro e Sidom, uma oração assim bem pode encher-nos de surpresa, né? Porque a mulher era uma pagã. E isso deve nos ensinar que a graça de Deus e não o local ou a geografia que faz uma pessoa tornar-se crente. Né? Então, não é o lar que você nasceu que faz você cristão ou crente em Jesus Cristo. Não é a geografia, não é o espaço, né? Mas é a graça soberana de Deus que nos resgatou e que nos salvou. Então, acontece de você ter nascido em um lar cristão, mas ter um coração endurecido, incrédulo, muitas vezes. E isso faz parte até da nossa experiência, muitas vezes. Então, a fé e essa fé salvífica, ela vem, né, de onde menos nós espera. Então, a gente percebe a partir desse ponto aqui, dessa mulher. Podemos viver na família de um profeta, como sucedeu com Geazi, servo de Eliseu, que em 2 Reis, capítulo 4, ele é um servo prestativo, mas no capítulo seguinte ele aparece como um servo ganancioso. Então, e ainda continua incrédulo e dividido. Então, a gente tem que perceber que não é a geografia, não é o local. Então, devemos ter isso em mente e ter muito cuidado com isso também. Podemos residir em meio à superstição e obscura idolatria, como a menina escrava na casa de Naamã, em 2 Reis capítulo 5, e ainda sermos testemunhas fiéis de Deus e de seu Cristo. Né? Ora, irmãos, nós podemos viver em um contexto totalmente obscuro, idolátrico, mas ainda assim ser testemunhas vivas do Evangelho de Cristo, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, eu quero ilustrar, irmãos, isso aqui é um midrash rabínico, né? Midrash é um comentário rabínico, extra-bíblico dos judeus. Conta-se que Abraão, o nosso grande pai da fé, Abraão, vivia nesse contexto de idolatria. Conta-se que seu pai era um idólatra, que seu pai era um vendedor de ídolos e assim um fabricante de ídolos também.
A história rabínica conta, ou a fábula rabínica, né, conta, é uma história extra-bíblica, que não está registrado, conta que Abraão, quando era pequeno, seu pai teve que sair para fazer compras e deixou Abraão tomando conta da sua venda de ídolos. Conta que Abraão pegou um porrete e começou a quebrar todos os ídolos do seu pai. E havia um ídolo muito grande no meio daqueles ídolos pequenos e ele quebrou todos. Fato interessante é que Abraão pegou o porrete e colocou do lado do ídolo grande. Quando o pai de Abraão, Terá, chegou, disse: Abraão, o que aconteceu aqui? Os ídolos estão tudo quebrados. Pai, não foi eu não. Está vendo aquele ídolo grande ali? Quando eu fui colocar comida para os pequenos, ele ficou irado, pegou aquele porrete e saiu quebrando todos os ídolos pequenos. A história conta que o pai de Abraão, Terá, olhou para aquela situação e disse: mas como pode, Abraão? Ele tem mãos, mas ele não pode pegar esse porrete, tem pés, mas não consegue andar, ele tem olhos, mas ele não consegue ver. E Abraão questiona. E aí entra uma aplicação prática aqui do Salmo 115. Os ídolos deles são de prata e de ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Som algum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhante a eles, aqueles que o fazem, e todos que neles confiam. Irmãos, isso é grandioso demais. Porque Abraão talvez olhou para o seu pai: mas como pode o senhor adorar um ídolo desse, que tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpa? Mas o nosso Deus, irmãos, ele se tornou tangível na pessoa de Jesus Cristo. O nosso Deus, ele tem olho, ele vê a nossa situação. O nosso Deus tem mãos para nos alcançar, para nos pegar, para nos aconchegar. Nosso Deus, ele tem pé, ele anda, ele se movimenta. Ele não é estático. É esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós bendizemos. E é esse Deus que nos prostramos e reverenciamos a sua grandeza. Por isso, essa Ciro-fenícia, irmãos, deixou os seus ídolos e correu a se prostrar-se diante do nosso Mestre. Existem fatos interessantes no texto, irmãos, que aprendemos lições grandiosas. A aproximar-se de nosso Mestre, ela lançou o persistente e patético clamor aos ouvidos dos discípulos. Dos clamores humanos, o mais apto a provocar piedade nos que o ouvem, o clamor de uma aflita mãe intercedendo por uma filha aflita. O que a gente vê no verso 22 é que ela pôs-se a gritar desesperadamente. O grito expressa o sentimento de angústia do ser humano. Você sabe, faz parte da nossa experiência, irmão, que quanto maior a dor, maior é o grito. Porque a neurociência diz que por instantes de segundos, por segundos, quando você sente uma dor, que você grita, o grito bloqueia por segundos a dor. E o que a gente vê é que essa mulher, ela pôs-se a gritar desesperadamente. E é o grito de angústia.
É quando a nossa dor é intensa e que nós clamamos. Em segundo lugar, ela diz, Senhor, filho de Davi. Essa maneira de falar, irmãos, ela implica em ter algum conhecimento da religião judaica. Entretanto, a passagem não sugere que ela fosse uma prosélita. Porque o proselitismo, na época, era comum. Porque, como gentia, ela não tinha direito de dirigir-se a ele como filho de Davi. O título Filho de Davi liga o Salvador ao trono de Israel. Filho de Abraão, como está em Mateus capítulo 1. O liga à terra de Israel. Abraão foi aquele a quem Deus primeiro deu a terra. Mas em nenhum outro lugar, depois do primeiro versículo do capítulo 1 de Mateus, se aplica outra vez a Cristo o título Filho de Abraão. Visto que a restauração da terra de Israel é consequência da sua aceitação de Cristo como seu Rei e Salvador. Ela pôs-se a gritar, ela disse, Senhor, filho de Davi, e a terceira coisa que ela disse foi, tem compaixão de mim. Ela se identifica com a situação da filha. É um sentimento de pesar ou tristeza despertado em alguém pelo mal de outra pessoa. Essa é a fé verdadeira que pode ser encontrada onde menos se poderia esperar. Você lembra daquela situação em que os discípulos dizem, pode vir, ou melhor, os fariseus dizem, né, com relação a Jesus, pode vir alguma coisa boa da Galileia? Então, você pregar o Evangelho, nós pregarmos o Evangelho e deixar com que a fé ela venha à tona, porque é a graça de Deus que gera essa fé e não nós, não a geografia. Segunda verdade, ou a segunda situação em que encontramos aqui no texto, irmãos, é que a aflição, às vezes, demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. Isso é importante nós entendermos. Veja o verso 22. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mãe cananeia, sem dúvida, tinha sido severamente provada. Ela via sua filha querida ser afligida por um demônio, sem poder ajudá-la, sem poder fazer nada por ela. Mas essa tribulação, irmão, serviu para conduzi-la a Cristo e ensiná-la a orar. Oh, aleluia! Salmo 119, verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Não fosse por essa aflição, ela poderia ter vivido e morrido em ignorância despreocupada, irmãos. Sem jamais ter visto Jesus. Certamente foi bom para ela ter sido afligida. E muitas vezes nos é bom ser afligido pelo Senhor. Porque a aflição não é para nos levar para distante de nosso Deus, mas é para nos aproximar de nosso bondoso Mestre. Nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação. Enquanto a tribulação, os ensinamentos do Novo Testamento que eu vou falar, é para nos conduzir, irmãos, à experiência. Muitas vezes as tribulações para alguns cristãos têm conduzido ao distanciamento e não à aproximação. Paulo, em Romanos, capítulo 5, verso 3, ele nos diz, e não somente isto, mas nos gloriamos, nos alegramos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, mas parece que a tribulação, para alguns cristãos, tem produzido mais impaciência.
2 Coríntios capítulo 4, verso 17, o Paulo vai dizer, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Paulo nos diz em Romanos que a tribulação, irmãos, ela produz paciência. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 4, 17, que a tribulação ela é momentânea. Nenhum sofrimento é eterno, é para sempre. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. As provações não são, ou melhor, as provações são destinadas a nos fazer meditar, irmãos. A desligar-nos deste mundo, a conduzir-nos a Cristo, a colocar-nos de joelhos diante de Deus. A saúde é algo muito bom, mas a enfermidade é muito melhor. Isso nos choca, né? Sabe por quê? Porque se nos aproxima de Deus, ela torna-se melhor. A prosperidade é uma grande misericórdia divina, mas a adversidade manifesta maior misericórdia, se nos leva até Cristo. Qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa é melhor do que viver despreocupadamente e morrer em pecado. 1000 vezes melhor é sermos afligidos e fugirmos para Cristo. É refugiarmos em Cristo, tal como aquela mãe aflita, do que viver tranquilamente e por fim morrer sem Cristo e sem esperança, como louco homem rico em Lucas capítulo 12. Mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Uma terceira verdade que nós aprendemos é que o povo de Cristo, o povo de Deus, com frequência, mostra-se menos misericordioso e compassivo do que Cristo. Veja aí comigo o verso 23. Contudo, ele não respondeu. Meus irmãos, isso aqui é doloroso para uma mãe aflita. O silêncio do próprio Deus diante da aflição dessa mãe. Contudo, ele não respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe, manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Talvez os discípulos pensaram igual nós assim, que é essa louca que está gritando aí atrás de nós? Que histeria é essa daí que essa mulher anda gritando? Manda ela embora. E 2 fatos devemos observar aqui no verso 23. Em primeiro lugar, é que ele não respondeu nada. Jesus ficou calado. Parcialmente explicado pela tentativa de Jesus de permanecer isolado em Marcos capítulo 7, verso 24. Porque a gente sabe que pelo contexto, irmão, do texto, Jesus estava querendo descansar. Jesus estava cansado, ele estava, né? Podemos dizer que ele estava até em burnout. Né? Jesus estava exausto, porque Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. O texto sagrado nos diz. Então, entretanto, a conversa que se segue mostra o alvo da missão de Cristo. E esse procedimento de Jesus torna um ensino mais efetivo. O fato de Marcos ter omitido o silêncio de Cristo indica que esta atitude não foi tão surpreendente como se poderia supor. Jesus permaneceu calado. Uma segunda coisa que nós observamos aqui nesse verso 23 é que os discípulos dizem, manda embora, despede-a. A mulher de quem estamos lendo, irmãos, não foi bem recebida pelos discípulos. Enquanto Jesus cala, os discípulos são eufóricos, dizendo, manda essa mulher embora. Essa mulher gritando atrás da gente como uma louca. Talvez eles considerassem que uma habitante da costa de Tiro e Sidom fosse indigna de receber a ajuda da parte de nosso Senhor. Seja como for, irmãos, o que disseram foi, despede.
Existe demais dessa atitude entre os que professam ser crentes. Muitos tendem por desencorajar os que estão buscando a Cristo, ao invés de os ajudarem a prosseguir. Às vezes, a semelhança desses discípulos, mais desencorajamos aqueles que querem conhecer a Cristo do que encorajamos. Existe demais dessa atitude. Em Marcos capítulo 20, verso 29 e 31, o texto diz o seguinte: Saindo eles de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, ouvindo que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, clamavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus então parou, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Estão dispostos a duvidar, irmãos, da realidade da graça na vida de um principiante? Por ser essa graça ainda tão pequena, e prontos a tratá-lo como Saulo de Tarso foi tratado quando ele chegou ali em Jerusalém pela primeira vez, após sua conversão, em Atos capítulo 9, verso 26, que ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Devemos cuidar, irmãos. Devemos ter esse devido cuidado para nunca darmos lugar a essa atitude. Procuremos ter mais daquele sentimento que houve em Jesus Cristo de acolher. Então, assim como ele, que nós sejamos gentis, bondosos e encorajadores no modo de agir como aqueles que estão buscando a salvação de nosso Senhor. Mas acima de tudo, irmãos, acima de tudo, digamos continuamente aos homens que eles não deveriam julgar a Cristo com base nos cristãos. Então, devemos deixar bem claro que existe muito mais no gracioso Mestre do que nos melhores dentre seus servos. É claro que nós somos imitadores de Cristo e devemos refletir Cristo, mas muitas vezes nós sabemos pela nossa experiência que muitas vezes não é assim. Pedro, Tiago e João podem dizer alguma alma aflita despede-a, mas tais palavras jamais saiu da boca ou dos lábios de nosso Salvador. Dos discípulos saíram, despede-a. Jesus não, Jesus ficou em silêncio, ficou calada. Os discípulos estavam aborrecidos ao serem importunados pelaquela mulher. E eles estavam irritados com a perturbação que ela estava causando. Rogaram-lhe que a mandasse embora. Despede-a, disseram, pois vem clamando atrás de nós. Entretanto, esse pedido deles foi produzido por incompreensão e completa impaciência por parte deles. Ele pode, às vezes, nos deixar esperando por um longo tempo, conforme fez com aquela mulher, porém jamais nos despedirá vazios. Aleluia. Os discípulos disseram: despede-a. Mas talvez o silêncio, irmão, de Cristo aqui houve resultados grandiosos. Ela persistiu, ela insistiu. Enquanto os discípulos diziam: manda embora, despede-a, Jesus permaneceu calado. Mas não despediu ela de mãos vazias. Uma quarta verdade que encontramos aqui é que quanto encorajamento existe para perseverarmos em oração por nós mesmos e por outras pessoas. Veja comigo aí o verso 24. Ele respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele não lhe dá atenção, parece preocupado com a sua vocação e com a maneira pela qual esta haveria de ser cumprida. Ele não foi enviado, replica, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A princípio, irmãos, a oração dessa mãe aflita parecia inteiramente despercebida.
Jesus não lhe respondeu palavra, mas ela continuou rogando. Ou seja, o que a gente percebe é que a mulher chega aflita pedindo algo e Jesus vai falar de ministério. Então, a declaração que finalmente saiu dos lábios de Jesus tinha um tom desencorajador para a mulher. Que ele diz: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Era como se Cristo estivesse pondo à prova, irmãos, a perseverança daquela mãe. E é o que muitas vezes Jesus faz conosco. Ele põe à prova a nossa perseverança. E como põe, irmãos? Eu já vi muitos relatos na minha própria experiência, que mulheres oraram 20 anos para o marido se converter. Homens oraram anos para a mulher se converter, ou filhos. Então, era como se Cristo estivesse colocando à prova a perseverança daquela mãe aflita. Ele era, na verdade, o Cristo da profecia judaica, como ela admitiria ao dirigir-se a ele, chamando de filho de Davi. Portanto, sua missão era exclusivamente para Israel, o povo escolhido de Deus. Precisamente porque foram enviadas as ovelhas perdidas da casa de Israel, não podia atender ao aceno e apelo de todos, por mais merecedores que fossem os seus pedidos. Mesmo assim, mesmo diante de uma resposta desencorajadora, ela insistiu na oração. Veja o verso 25. Ela diz: então ela veio. Parece que a ideia que nós temos aqui, ela veio, é que ela se aproximou mais. E quando ela se aproxima, ela não vai se aproximando de cabeça erguida, de nariz empinado, não. A ação que ela tem é prostrando-se diante dele, dizendo: Senhor, socorre-me. Porque ninguém, irmãos, entra na presença de Deus de nariz empinado, com o coração inchado, orgulhoso. É sempre com o coração quebrantado, derramado. E é essa a ideia que nós temos explícito no texto, que ela prostra-se. Você lembra da passagem que em João, que quando seu amigo Lázaro morre, as irmãs dizem, manda chamar ele, e Marta vem correndo ao encontro de Jesus, e Jesus pergunta por Maria e diz que ela está em casa, e quando Maria vem ao encontro de Jesus, ela não vem correndo, aquela coisa toda, não, ela vem se prostrando, disse: Mestre, Senhor, se tu tivesse aqui, o nosso irmão não tinha morrido. Irmãos, o texto nos diz: ela veio e prostrando-se diante dele disse: Senhor, socorre-me. Com sinceridade, sem acanhamento, ela repete o clamor de maneira mais abreviada e mais pungente: Senhor, socorre-me. Enquanto se arroja quase desesperadamente sobre a sua piedade. A segunda declaração foi ainda menos encorajadora do que a primeira, irmãos. Veja o verso 26 aí. Jesus, porém, respondeu: não é justo. Rapaz, Jesus meu Deus. Não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Jesus põe à prova de novo aqui a perseverança dessa mulher. Mesmo apesar de ver adiada a sua esperança, ela não permitiu adoecer seu coração, irmão. Nem mesmo depois disso a mulher silenciou. Provérbios capítulo 13, verso 12, diz o seguinte: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Quando a nossa esperança, irmãos, ou as nossas petições parecer como dessa mulher aqui adiada,
não deixe adoecer seu coração. Continue perseverando. Ela sabia muito bem que, como mulher gentia, é impura aos olhos de um judeu como dos cães enjeitados que vagavam em torno das antigas cidades orientais, sem abrigo e sem dono, alimentando-se de lixo e restos das ruas. Ela não contradiz o que Jesus está dizendo. Ao contrário, aceita a implícita alusão feita a ele. E na própria humildade desta aceitação revela a sua fé. Veja o verso 27. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. Que ela teve uma resposta muito rápida aqui, né, irmão? Meu Deus, que rapidez essa mulher teve aqui em responder. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Mesmo assim, irmãos, ela fez um apelo para que algumas migalhas, apenas algumas migalhas da misericórdia lhe sejam concedidas. A sua importunação finalmente obtém uma recompensa graciosa. Essa mãe, ela não se detém para argumentar que os seus direitos são tão bons como os de qualquer outra pessoa. Não pondera se o judeu é melhor do que o gentio, ou se o gentio é tão bom como o judeu. Essa mãe, ela não discute a justiça dos misteriosos meios pela quais Deus executa o seu propósito divino, escolhendo uma raça e rejeitando outra. Tudo o que sabe é que a sua filha é penosamente atormentada, que necessita de socorro sobrenatural e que ali, na pessoa do Senhor, o filho de Davi, está aquele que só ele pode dar-lhe esse socorro. E está confiante, irmãos, em que, mesmo não tendo direito de sentar-se à mesa do Messias como um convidado, cachorrinha, que é o termo lá usado, gentia que é, todavia, pode ao menos ter permissão para receber uma migalha das misericórdias de Deus alheias à aliança. Irmãos, o que nós recebemos foram essas migalhas das misericórdias do Senhor. Porque o texto é explícito em dizer que o foco principal do ministério de Cristo era Israel. Paulo diz que a dureza do coração deles foi bem-aventurança para nós, foi bênção para nós, porque por um pouco de tempo eles foram endurecidos, para que essas migalhas da misericórdia de Deus nos alcançassem. Porque Paulo diz em Efésios que nós éramos alheios à aliança. Estávamos separados de Deus, alienados dessa aliança, da graça, alienados do próprio Deus. Mas nós, pela cruz, nós fomos aproximados, fomos trazidos para perto, fomos abraçados pela graça divina. Portanto, irmãos, e tal humildade e fé obtém o poder curativo do Messias. O verso 28 nos diz: então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Tamanha fé e perseverança passaram no teste. E foi louvada por essa fé, assim como a do centurião, em Mateus capítulo 8, verso 10. Que Jesus maravilha-se da fé. Ouvindo isto, disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé quanto desse centurião. A promessa nunca falhou, irmãos. Em Mateus capítulo 7, verso 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. Quero concluir dizendo o seguinte:
devemos sempre recordar dessa narrativa quando estivermos orando por nós mesmos. Algumas vezes somos tentados a pensar que não obtemos qualquer proveito de nossas orações e que seria melhor desistir totalmente. Mas essa mulher nos ensina, irmão. E tudo está registrado para o nosso ensino. E esse fato aqui nos ensina grandiosas verdades. Que nós confiemos e continuemos orando, perseverando, contra os nossos pecados repetitivos, contra o espírito mundano e contra as ciladas do diabo. Que nós continuemos orando sem desanimar. Que essa mulher aqui, em momento nenhum, irmão, mesmo com as palavras, desencorajadoras do nosso Senhor, ela perseverou, ela continuou. As circunstâncias podem parecer desencorajadoras. A pandemia ela pode muitas vezes nos desencorajar ao estímulo à oração. Mas com o ensino bíblico devemos entender que a perseverança, irmãos, é uma dádiva divina em nós. Prossigamos em oração, pedindo forças para cumprir nossos deveres e a graça para enfrentar as provações e o consolo em cada situação difícil. Estejamos bem certos de que nenhum outro tempo é melhor empregado diariamente do que o tempo que passamos em oração. Ainda que seja aqueles meros 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, seja lá quanto tempo for, seja naquele momento em que você está querendo repousar ou dormir e a sua mente está em Deus. Devemos entender, estejamos bem certos que nenhum outro tempo é melhor empregado diariamente do que o tempo que passamos em oração. Jesus nos ouve e no tempo determinado por Ele haverá de nos dar a resposta. Devemos lembrar dessa narrativa quando estivermos intercedendo também por outras pessoas. Temos filhos que desejamos ver convertidos. Sigamos então o exemplo, irmãos, desta mulher, dessa mãe cananeia, e apresentemos essas pessoas diante de nosso Senhor noite e dia, e não descansemos enquanto não obtivermos a resposta. Pode ser que tenhamos de esperar por longos anos. Pode parecer que estamos orando em vão e intercedendo sem qualquer proveito. Todavia, jamais devemos desistir. Essa mulher, ela nos encoraja. Confiemos que Jesus não muda. Ele que atendeu aquela mãe aflita e lhe concedeu o que pedia, também nos ouvirá e um dia nos dará a resposta satisfatória, irmãos. Confiemos no nosso Salvador. Paizinho, nós te rendemos graça por esse registro que temos, Senhor, de perseverança na oração. Muitas vezes o nosso coração parece aflito em meio às circunstâncias que nos cercam, mas somos consolados, porque o nosso Deus está nos céus. O nosso Deus, Ele se fez tangível. Ele comungou conosco as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias. Ele vivenciou na sua experiência e Ele sabe o que é padecer. Por isso nós temos esse sumo sacerdote nos céus, que se compadece das nossas fraquezas, das nossas limitações. Porque em tudo Ele sabe o que é padecer. Aleluia, Jesus. Nós te damos graça por esse grande conforto e consolo do Teu Espírito na nossa alma, Senhor, no nosso coração. De que nós não somos, de que Jesus não é alheio à nossa dor, de que Jesus não está distante ao sofrimento humano.
Ah, Deus, nós te rendemos graça, porque esse é o Deus que nós servimos e adoramos. Não é um Deus somente transcendente, mas é um Deus imanente. É o Deus que se fez carne, que habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Descansemos, Pai, em Ti tão somente. Descansemos tão somente à sombra da cruz. Apesar dos nossos pecados, nós temos confiança de que em Ti, em Jesus, nós fomos lavados, redimidos, fomos perdoados, justificados, fomos santificados e em breve, Senhor, seremos glorificados à semelhança de nosso Mestre, do nosso Salvador, do nosso Redentor. Nele nós descansamos tão somente. Te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio de estarmos unidos como igreja essa manhã. Pelo Teu povo que está aqui, pelo Teu povo que está nos assistindo e nos ouvindo. Os abençoa e os guarda. E aqueles que estão enfermos, Senhor, segundo a Tua vontade, se assim Tu quiseres, os cura, Senhor. Em nome de Jesus nós rogamos. E nós nos submetemos à Tua vontade soberana, Senhor. Se assim for de Tua vontade, Paizinho Santo. Nós te rendemos graça tão somente, hoje e sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos ficar de pé. Agradecer ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa, não é? Em que Jesus nunca fica calado, não é? Quer dizer, ele para, pensa e age. Nos versos 23, se eu não me engano, que o nosso pregador falou que Jesus permaneceu calado. Calado, como ele falou, para agir, para operar. E a resposta que veio seguinte foi a resposta da cura. Às vezes a gente pensa que Jesus fica calado, mas quando ele se cala para agir. Às vezes a gente se desespera, como foi pregado. E essa mensagem, ela nos traz a esperança. Uma esperança de vida melhor no Senhor. A esperança de esperarmos nele, saber que ele sempre está de ouvidos atentos ao clamor do que sofre, ao clamor do que o busca. Jamais voltaremos, meu Deus, meus irmãos, com as mãos vazias, porque o Senhor, ele é o Deus da resposta. As multidões mandam nos dispersarmos, manda que venhamos embora. Mas o Senhor, ele diz que fica, permanece, persevera, espera, porque o melhor do Senhor está por vir em nossas vidas. Senhor Jesus, essa noite, essa manhã, estou aqui igual, possa aplicar essa palavra em nossos corações. Que essa palavra possa renascer em nossas vidas, fazer renascer em nossas vidas uma esperança, a esperança da glória, a esperança de vida eterna, a esperança, Senhor amado, de uma experiência genuína contigo, Senhor, a esperança de fé, porque Tu és a nossa esperança, a nossa força, o nosso socorro bem presente, Senhor, porque nada nos abala nessa terra, porque Tu, Senhor, é o Deus da nossa vida, o Deus inabalável. Por isso pedimos ao Senhor, muito obrigado por essa palavra, palavra de fé, palavra de renovo, palavra de renovação, palavra, meu Deus, de união, de esperança, de força no mundo que sofre com a pandemia
que tem tirado muitas vidas, que tem tragado muitas vidas, milhares de vidas. Mas nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso, nos despede em paz essa manhã. Nos despede em paz essa manhã. Na certeza, Senhor, de que verdadeiramente um dia deixaremos essa matéria. Se o Senhor não vir logo, deixaremos essa matéria. Mas se o Senhor vir, subiremos contigo. Cearemos contigo na glória. Estaremos contigo, como diz a tua palavra. Que o Senhor iria, mas voltaria e nos levaria para ti. Por isso, cuida de nós, Senhor. Nos dá força para resistirmos. Nos dá palavra, meu Deus, para levar para aquele que está aflito, para aquele que sofre. Por isso, muito obrigado por essa palavra, Senhor. Essa palavra veio de encontro ao meu coração. Essa palavra encontrou guarida em vários corações, morada em vários corações. Por isso, nos despede em paz, no nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor e as consolações do Espírito do Senhor repouse sobre vós e sobre todos que estão espalhados em todos os lugares da terra, hoje e sempre. Que a igreja diga amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.